Quando eu era criança, eu ficava olhando pro céu, né? E aí via um balão, né? Que não sei quem soltava. E aí, sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né? E fica olhando o balão subindo, assim, até ele sumir na atmosfera, né? E aí eu viajava, né? Que era uma grande viagem, né? E aí eu ficava imaginando, né, que aqueles documentários, né, que tem anos-luz, né, as estrelas, aquela coisa toda do universo, sabe? Eu sempre fui muito apaixonado por isso. E minha mãe me deixava na frente da televisão, então eu vivia na frente da televisão assistindo documentários, coisas assim do universo, né? E aí eu viajava. Só que, bom, agora eu quero que quem viaje comigo são vocês. Vamos viajar aqui com a Time Machine das selfies, esse desenho, como todos os outros, né? Eu acho muito engraçado, porque eles todos parecem uma coisa totalmente maluca, mas a gente percebe que não, que é uma sobreposição, né, de ideias que foram tidas ao longo do tempo. Por exemplo, aqui a gente nota, né, um estilo anos 80, né? Só que a gente nota também da onde sai isso daqui, que é a Time Machine, que é do De Volta para o Futuro. Então, como no sonho tinha todo aquele contexto antigo, então a ideia de estar com uma roupa diferente, no caso, né? Ou seja, ver as coisas de forma diferente, estar ali naquela fantasia, então traz esse aspecto do viajante no tempo que se criou essa metáfora depois, que foi muito fácil de fazer isso por causa da fantasia do sonho, né? Sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né? Então aqui a gente vê aqui certas coisas que não existem mais, né? Quer dizer, são modificadas, mas isso aqui não existe mais. É o estilingue, né? Não existe mais. A fita cassete não existe mais, né? Até o copo americano tem um novo desenho do copo americano, que ele é bem mais pesado do que o antigo. Eu acho que é o copo americano. Eu falo que é o novo copo americano, né? Mas não é o copo americano. Mas enfim. E tem o disco, né? Tem o telefone, deu uma inspiração baiana agora. Tem o telefone, né? Você colocava o dedo aqui nesses círculos e você girava o número do telefone. Aquilo era insuportavelmente irritante. E tem uma televisão obsoleta e um relógio aqui com os ponteiros meio que para fora, né? E aqui um quadro, ou seja, aquela ideia. Isso aqui não tem nada não sai dos filmes propriamente falando, traz esse meu lado, né? Porque para criar um desenho assim é evidente que eu tenho que me familiarizar com essas coisas mais antigas, né? E me familiarizo por causa dos sonhos, né? Então tem como se fosse uma essência, né? Então vamos dizer que é o meu lado mais, o lado da arte mesmo, que é o lado anos 80, que a gente sabe que na vida, numa cronologia real, isso é impossível, né? Então a gente percebe que é uma metáfora. Então tem aqui os anos 80, né? Que é alguns ícones que é justamente para vocês, públicos, se familiarizarem com esses símbolos, né? Esses ícones. Assim como a fábrica, a igreja, né? Que são coisas que existem aqui onde eu moro. Aqui a gente vê dois relógios, dois ponteiros. Então a gente vê a diferença do tempo, né? Aqui do outro lado a gente já vê outra história. A gente vê uma espécie desculpa, uma espécie de óculos inteligente, né? Daquela marca que tem todo o site. Você abre o computador, você já dá de cara com aquele site. Aqui eu deixei fiz uma brincadeira aqui, né? Esse G aqui é exatamente o que vocês pensaram. E tem um smartphone aqui, né? Então você vê a evolução. Aqui é como se fosse uma holografia, né? Com o horário 15 horas, 3 da tarde, né? E aqui tem o tablet, né? Aqui traz a ideia, olha, de filmes de. Aqui parece um filme de ação, né? Então, assim, traz a ideia mais da ação, né? Como as coisas são mais rápidas hoje em dia. E não no sentido que aqui tá aparentando ser, né? Então, hoje em dia é tudo mais rápido, né? E aí aqui a gente observa, aqui tem um Blu-ray e tem uma taça, que é ostentação demais, né? Engraçado que a taça combina, a ostentação da taça combina com quem gosta da máquina do tempo, né?
Sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né? Acho que vocês nunca mais vão ver uma moto da mesma forma. E aí aqui o que que acontece? Tem um iPod, né? Eu nem sei se eu posso falar iPod. Ah, eu vou falar iPod, que é um iPod mesmo, não deixa de ser. Então aqui temos aqui o ano 2016, que foi o ano que eu fiz esse desenho, mas que já faz a ligação com 96, aí eu criei a trilogia, né, 86, que aí é fictícia mesmo. E aqui tem um caminho, né, esse caminho curvo, né, que é o caminho da subida, né, então, a ideia de sempre se criar coisas novas e ir se elevando, vai melhorando, modificando a arte. Então aqui a gente observa, né, que tem um muro, né, que é provindo lá da old school, né, da velha escola, que é a escola do muro de tijolinhos da árvore da esquina, né, que tinha os selfies. E aqui tem o outro lado, é como se fosse um espelho, por isso que está ao contrário. Que uma coisa, uma época é espelho da outra, uma continuação da outra, né. É interessante que quando eu era criança ainda tinha algumas modas dos anos 80, então eu não estranhava. Então vocês também percebem de forma bem simples que se eu tivesse esses sonhos hoje, eu tivesse sentado na cadeira e falar, vou fazer uma coisa diferente, vocês percebem que o teor da coisa seria outro, né? Sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né? Bom, e aí aqui a gente observa o símbolo das selfies como a ligação para isso. Aqui é como se fosse um leque, né? Se vocês conseguirem observar isso, é como se fosse um leque sendo aberto, um lado sagrado, né? Que traz, na verdade, a ligação que eu tenho com Deus e também a ideia da sensibilidade, né? E aí aqui tem essa ideia do passado, né? Frio, de chuva, aqui é a ideia do foguete, né? E o ano, aqui eu tinha colocado 86, depois que eu percebi eu coloquei 87, mas a ideia fica no mesmo contexto, né? A ideia da geografia diferente que se via nos sonhos, as antigas construções, o início de uma vila, né? Vamos dizer assim. A igreja retirada de fatos reais, ela existe mesmo, né? Que ela é uma igreja próxima daqui. O tocar dos sinos, por isso que tem os símbolos da música, os raios, né? Que fazem a menção aí ao De Volta para o Futuro de novo. E também a antena emitindo sinais, ou seja, a ideia de que aquilo tudo tinha que ser modificado ao ponto que a gente vê hoje, por exemplo. Não era para ficar da forma que estava e também a própria mente modifica as coisas sem que a gente perceba, né? Então aqui os fogos, a gente observa o passar dos anos, né? Que é diríamos que um clima diferente da energia daquilo tudo, né? E a Freedom Imagination vem da fantástica fábrica de chocolates, né? E aí aqui eu uso também a fábrica que existe de verdade aqui no bairro. Aí tá marcando 9 graus, Ave Maria. E aí que tem as árvores em hibernação e o velho muro de tijolinhos com a descrição selfies. E aqui não vemos nenhum personagem, né? Nessa arte. Aqui para os mais os que têm uma imaginação ainda mais aflorada pode notar que parece um rosto, né? Dois olhos, né? E uma boca aqui, onde está a descrição da fus. E o nariz é o balão, no caso, né? Sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né? Mas enfim, aí já é inspiração demais. É imaginação demais. Bom, aqui tem as câmeras, olha que a gente nota que é interessante a ideia do entrelace que acabou sendo feita. E a descrição que eu deixei aqui como se fosse minha assinatura, que é o M. Isso aqui é de propósito que eu deixei assim mesmo. Porque é como se fosse uma história que é tá tanto no meu imaginário que é como se fosse minha história, né? Que eu sonhei com aquilo, né? Então, querendo ou não, é a minha história, né? Mas não aquele contexto todo sonhado. Então aqui faz um M, mas na verdade é como se fosse um entrelace de, de, da ideia, né? Ou seja, a continuação de algo, né? E aí as duas câmeras, ou seja, os dois, uma forma antiga de olhar e aquilo que sempre vai se modificando, né? Que é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Que a gente vai modificando as coisas. Então aqui tem a ideia dos filmes também, né? De Hollywood, filmes antigos e filmes modernos, que quando eu faço, tem minhas inspirações, aí eu pego uma coisinha de cada, e aí não dá para explicar como é que faz tudo isso, porque não tem como explicar isso. Eu explico como eu faço, como o que está no desenho, né?
Não tem como explicar o que eu sinto, é muito difícil explicar isso. O desenho é essa forma. E o tempo, assim, sempre ligado nessa, nessa conexão, né? Por isso esse símbolo de como se fosse um botão de ligar, né? E aqui a gente já nota um cenário totalmente diferente, que é a ideia de ser artista, né? Ou seja, os filmes me inspiraram e agora até quem cria os filmes, talvez, vai se inspirar com as selfies. É uma coisa muito interessante, que nada mais é do que o espelho que eu acabei de falar. Você dobra o desenho no meio, você vê que parece um espelho, né? É a continuação, ou seja, só que nunca acabou. E não foi depois que eu acordei dos sonhos que acabaria isso, né? Isso, muito pelo contrário, é que começou mesmo as ideias. Sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né? Aí então aqui tem os prédios, enormes prédios, drones, 40 graus, fatos reais, né? Bem reais. Esse 17 aqui tem a ideia de que como aqui tá 87, aqui tá 17, que depois que eu coloquei o 16 e o 86. Mas também tá no mesmo contexto, né? E aqui já é o sol que ilumina, ó. Aqui é a chuva, né? As nuvens grossas, o mistério. Aqui já é saber de algo, a mente mais evoluída, né? Então consegue discernir melhor o que se sonhou, né? E aí aqui tem, olha, construções, né? Onde é uma fábrica, vira um shopping, ainda tem um resquício da fábrica, né? Ou seja, a paisagem muda, né? As coisas mudam. E aí estamos aí, então, acabei de explicar para vocês que aqui é a Selfies de Time Machine, né? Viagem nesse sonho, né? Então, até onde vai as selfies, né? É um mistério, né? Mas o que a gente sabe até agora é que existe essa conexão com os sonhos. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu era criança, eu ficava olhando pro céu, né? E aí via um balão, né? Que não sei quem soltava. E aí, sabe quando você fica olhando o balão e fica olhando o balão? Criança que não tem nada que fazer, né?